Aos pés do Tauro eu nasci, a infância no Tauro eu brinquei, do Tauro fiz meu caminho, no Tauro profetizei. Contemporâneo do Cristo, tal qual ele eu vivi, hebreu, filho de hebreus, com orgulho sustentei o meu nome judaico Saul, igual ao primeiro rei. Nasci Saulo em Tarso, metrópole capital, rica província romana da Cilícia Ocidental. Do nosso porto saíam as riquezas do Oriente, que sustentavam a vida e o luxo do Ocidente. Nosso povo era culto, fundaram uma academia. Por isso nossa cidade, seu comércio e seus saberes rivalizavam até mesmo Atenas e Alexandria. Tales, Anaximandro, Anaxímenes também, eram da vizinha Mileto e deixaram seu pensamento até meu contemporâneo Epiteto. Este, desde Herápolis, na montanha de algodão, refletia admirado o Tauro branco de neve, assim como ali pertinho igualmente fazia eu. Ele um pensador pagão, eu sentimento judeu. Em Éfesos, aqui ao lado, mármore polido a brilhar, Heráclito fez uma ponte com seu místico falar. E com o que ele sabia da Índia já milenar, transformou o helenismo e o seu modo de pensar. Pitágoras, religioso da bela ilha de Samos, cujas praias tantas vezes eu mesmo sonhei pisando, tal qual o vizinho Efeso, fez também o seu lugar. Refletindo a velha Índia e o seu filosofar, elevou o misticismo a um novo patamar e fez nascer uma escola para o dom de profetizar. Somos todos igualmente filhos da Ásia Menor, cidades onde nasceram, além do filosofar, novas escolas de música, novos modos de tocar. Embalando os pensamentos nobre arte musical, fez-se nova liturgia em cantos de devoção, transformando o sentimento em músicas de oração. Filósofo Saulo de Tarso eu já era desde então. Grego era o meu modo de ver o poder da criação. Mas, porque jovem hebreu e na religião fiel, em Jerusalém fui sentar-me aos pés de Gamaliel. Desde então mergulhei na mística filosofia, no elevado pensar de Fílon de Alexandria. Hebreu que assim nasci, romano por titulação, filósofo eu me formei e debati com os pagãos. Mas, por me fazer escravo, só livre por devoção, conquistei a minha vida e, enfim, virei cristão. Eu sou Paulo, da cidade de Tarso.
Se desejarmos conhecer um pouco da vida de uma pessoa do nosso tempo, visitando o seu lugar e conversando com seus parentes e amigos, com sorte poderemos obter algumas informações sobre sua personalidade, seus hábitos, costumes e, quem sabe, até um pouco do seu caráter. Eu tenho um amigo, uma pessoa que me foi apresentada por meus pais há muitos anos e que hoje eu resolvi conhecer um pouco melhor. A dificuldade é que ele já não vive entre nós há pelo menos quase 2000 anos, nem os seus familiares, parentes ou amigos. Embora ainda esteja de pé, infelizmente sua cidade natal não mais preserva os traços evidentes da sua significância histórica do tempo em que nela viveu e cresceu. Tarso, em nada mais lembra a antiga metrópole da Ásia Menor, um dos 3 pilares filosóficos do helenismo e fonte de riquezas para o Império Romano, onde nascera e crescera esse meu amigo chamado Saulo. Se, naquele tempo há mais de 2000 anos, essa então grandiosa urbe da Ásia Menor recebia a visita de Cleópatra e Marco Antônio, hoje é uma pacata cidade do interior da Turquia com seus costumes, sua filosofia de vida e sua religiosidade determinadas pela prática do mais humilde e sincero islamismo. As suntuosas construções greco-romanas que fizeram sua fama e mostravam sua riqueza, foram derrubadas pelos terremotos tão frequentes naquela sua instável geologia, soterrando o seu volumoso rio e destruindo seu porto, fonte da sua então destacada economia. Nada na obscura Tarsus de hoje me auxiliava a descobrir os menores traços da personalidade do famoso apóstolo que lá viveu 2000 anos atrás. Mesmo assim, eu fui para lá. Não existem resquícios da sua filosofia helenista, nem da sua religião hebraica. Não há, tampouco, qualquer traço da outra religião que ele ajudou a fundar, o cristianismo. O único prédio destinado a essa sua memória, a Igreja de São Paulo, não passa de uma bela construção em estilo romano ainda preservada, mas que, por ordem oficial, funciona apenas como um pequeno e insignificante museu que guarda poucos pedaços de mármore das outrora suntuosas colunas greco-romanas e seus capitéis, sendo proibidos quaisquer cultos ou encontros litúrgicos. A atual Tarsus, entretanto, guarda ainda o seu maior tesouro, que é o seu povo. Herdeiro das tradições e dos costumes resultantes de uma cultura milenar dos antigos impérios hitita, macedônio e romano, e de uma religiosidade que já foi pagã, judaica e cristã, sua população revela uma doçura e gentileza sintetizadas pelo mais genuíno sentimento religioso islâmico, que faz ainda mais destacada a dignidade dos seus cidadãos, além de nos propiciar uma culinária exuberante e rica. Sem dúvidas, Tarsus não é mais a cidade de Saulo, e, no entanto, eu ainda pude senti-lo por lá. Apesar dos seus edifícios atualmente negarem um teto ao apóstolo dos gentios, o seu povo honra, mediante sua dignidade islâmica, os esforços por ele realizados em toda aquela vasta região em nome do Cristo, seguramente inspirados pelo prestígio que o profeta Muhammad tributa em seu sagrado Alcorão ao profeta Jesus. Assim, embora sua presença atualmente seja muito mais percebida fora do seu lugar, Saulo continua sim em Tarsus, nos artesãos e também nos magistrados, na sua culinária magnífica, mas, sobretudo, numa ética universal que alcança seus atuais conterrâneos, constituída também sobre a moral do Cristo que ele, com tanto sacrifício, fez chegar até a sua cidade. Mas, onde eu mais pude senti-lo, foi no convite honroso que seus irmãos de Tarsus recebem 5 vezes ao dia,
através da transcendente melodia do canto devocional islâmico, para igualmente exercerem uma força que neles sempre abundou, a fé, pouco me importando a vestimenta que ela hoje ostenta. Para meu socorro, entretanto, apesar das carências de atuais relações pessoais do meu amigo com a sua cidade, eu pude encontrar nele mesmo, em alguns testemunhos seus, o seu orgulho por ela e pelo seu passado de glória, pois ele mesmo afirma: eu sou, por ofício, fabricante de tendas. Sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Eu sou um cidadão romano de nascimento. Fariseu, filho de fariseus. Eu sou israelita da descendência de Abraão. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fui fariseu. A minha vida, pois, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre meu povo e em Jerusalém, sabem-na todos os judeus, pois me conhecem desde o princípio, e se quiserem, podem dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E, na minha nação, excedia muitos da minha idade em judaísmo. A melodia mais cristalina, entretanto, que melhor dá a conhecer este meu amigo, vem, além da sua própria fala, dos ecos de uma consciência que impulsionaram suas obras, as quais revelam ainda mais eficientemente que suas palavras o seu caráter elevado por traços de humildade e que o impedem de evidenciar suas grandiosas realizações literárias, filosóficas e religiosas, como frutos exclusivos do seu próprio gênio. Verdadeiro profeta que era, ele antevia essa necessidade de conservar até o fim da sua jornada terrena o seu caráter humilde, pois sabia que até mesmo das suas obras mais inequívocas os seus pósteros iriam duvidar. Pois se atualmente nos é impossível questionar aquilo que os nossos olhos constatam das obras do Saulo, entretanto, a leviandade faz com que ainda duvidemos dos motivos pelos quais ele as realizou. Neste sentido, enquanto homem do mundo e vivendo no mundo, não obstante já ter conseguido vencer o mundo, Saulo de Tarso não foi exceção, pois, apesar dos registros históricos dos seus feitos, do testemunho grafado em suas missivas a atestarem sua distinção enquanto ser humano, a história desses quase 2000 anos revela que a força que sobre este espírito mais pesou foi a da iniquidade. Não é sem motivos, entretanto, que essa injustiça pesa sobre ele, uma vez que esse vício humano, numa intensidade ainda maior, massacrou a existência de um outro filho do homem mais admirável do que o próprio Saulo. Esse outro homem o inspirava, e, embora exemplificasse uma vida humana já perfeita e um modelo autodivinizado de existência, padeceu ainda mais que meu amigo. Ninguém suportou tanta iniquidade quanto Jesus, o mestre do Saulo, e unicamente pelo qual este próprio existiu com dignidade para fazer parte da história. Só a existência de Jesus pôde justificar a existência de Saulo como um verdadeiro mestre humano. Não fosse a revelação que aquele então inimigo lhe proporcionou de modo inequívoco, na aridez da estrada pedregosa que o conduzia à cidade de Damasco, onde visava realizar seu maior crime ao prender, processar, julgar e executar os herdeiros do seu inimigo Jesus, Saulo jamais teria se transformado em Paulo. Saulo de Tarso já existia independentemente de Jesus, e continuaria existindo seguramente, até muito melhor aos olhos comuns, não fosse a revelação divina que aquele seu inimigo para ele realizou. Paulo de Tarso só existe porque existiu Jesus de Nazaré, o verdadeiro autor desse homem que ficou conhecido como o apóstolo dos povos. Se os testemunhos são tão desprezados na atualidade, nem todos, ressalte-se com justiça, no entanto,
não se pode desprezar as confissões de uma pessoa que, exatamente por causa da sua palavra, caminha obstinadamente para a justificação do seu testemunho mediante a própria morte. A história louva o surgimento da ética de Sócrates como fundante, ao lado da ética de Jesus, da própria moralidade ocidental. E, no entanto, levianamente despreza o testemunho de Paulo de Tarso, gravado com tinta escarlate do seu próprio sangue dezenas de vezes derramado pela iníqua violência humana, não em nome próprio, mas para dar testemunho daquele outrora inimigo, o Cristo Jesus. Porque escrita por homens vencedores, a história quase nunca é justa para com aqueles que se distinguem da normalidade. No entanto, o meu amigo tornou evidente a sua incomparável distinção exatamente por mostrar-se, em todo o tempo, gozando uma felicidade inaudita no mundo, apesar de suportar enorme injustiça da parte dos homens na realização daquelas suas obras de amor. E essa injustiça era ainda mais cruel, pois ele trabalhava não para si, mas para o seu mestre, representado naqueles pequeninos ainda mais flagelados pelos poderosos do mundo, marginalizados, aniquilados e absolutamente ignorados pela história, e, no entanto, defendidos por Paulo com a própria vida. Os indiferentes, entretanto, tal como fazem sempre diante de uma condição humana que eles jamais conseguirão realizar, acusam-no com desdém. Louco! Assim tem sido e assim será ainda por muitos milênios neste planeta de insana normalidade existencial. Todo aquele que se distingue da imensa maioria dos seres humanos normalizados que somos pela ignorância de um estado espiritual que nos envolve e que extrapola os muros da prisão mundana, uma vez que não conseguimos alcançar a sua elevada condição espiritual, ressentidos, rotulamos como loucos. Não foi por outro adjetivo que os atormentados da caverna de Platão trataram como insano aquele homem distinto que os abandonou e que por inaudita fé pôde alumbrar-se numa ideia e mais esclarecida condição humana. Não foi sem motivos que o ateu Friedrich Nietzsche deduziu a moral dos cristãos como sendo não a do perdão, mas a do ressentimento. Assim é a nossa condição existencial no mundo, a de homens das cavernas aprisionados e obscurecidos pela total ignorância em relação à nossa realidade espiritual. Até que, por um aparente paradoxo, a vida material atinja o inexorável ponto máximo de tensão, e porque determinada por uma harmonia espiritual perfeita, a dor nos force à ruptura das nossas masmorras existenciais, alcançando algum esclarecimento sobre a nossa realidade de seres imortais. A distinção entre Saulo de Tarso e nós é que quem rompeu as masmorras da sua orgulhosa prisão foi o próprio Mestre Jesus, enquanto a nossa cadeia é rompida quase sempre pelo sofrimento. Sua profunda modificação existencial a partir daquele encontro com o Cristo, na aridez da estrada de Damasco, no seu momento de maior insânia, é paradigma humanitário, não para a conversão espetaculosa do semelhante, mas para a nossa autorrealização como seres infinitos, quando vivenciamos, enquanto humanidade, nosso momento da mais absoluta esterilidade espiritual. Ao lhe tirar pessoalmente a visão e ao restituí-la por intermédio do humilde Ananias, Jesus forneceu a Saulo as condições para ele próprio realizar a sua libertação. Foi assim que ele se transformou num exemplo de racionalidade e de fé para todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Como pecador consciente, ele se esforçou ao extremo para, em apenas 30 anos, eliminar o Saulo de Tarso e entregar-se a nós como o amigo Paulo. Na chuva, no frio cortante das neves do seu amado Tauro, sob a tortura nefasta dos açoites religiosos, na doença febril ao relento, na dor da perda familiar e sob a mais cruel injustiça humana, ele conheceu profundamente a si mesmo e pôde realizar a virtude,
credenciando-se ao gozo de uma felicidade plena no mundo, a bem-aventurança prometida pelo Cristo Jesus a todos aqueles que abandonam seus pesados fardos existenciais e que, finalmente cansados das armadilhas de uma vida excessivamente material, se entregam ao seu suave e perfumado jugo de amor.